pro futebol. Assim, verdade, esclarecimento. Isso, inclusive, esvazia debate. Entendeu? Esvazia o debate. Assim, o debate que pode encaminhar para algo ruim. Tá claro. Sim, claro. Eu gosto muito do Felipe Luiz. E volto até a entrevista do Crespo. Para mim, a entrevista do Crespo também foi muito positiva. Pensando no São Paulino, que a gente sabe, tem torcida, entusiasmado. Realidade. Não dá. Na trocação, o Flamengo esquece. Rapaziada, vamos analisar aqui, destrinchar aqui como que foi aqui a entrevista do Felipe Luiz falando, que falou do Pedro. Acho que todo mundo aqui já sabe o que tá ouvindo, né? Então, rapaziada aqui da Equipe F, da ESPN, vamos destrinchar aqui. Mas antes já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreva no canal para estar fortalecendo agora. Bora pro vídeo até que eu quero saber também. Quando o Felipe fala isso, ele quer buscar uma maneira de tocar o jogador. Porque o Felipe Luiz, quando dá esse recado público, ele sabe que o Pedro vai ficar insatisfeito, ele sabe que num primeiro momento isso não vai cair bem, mas ele espera provocá-lo finalmente, que o Pedro acorde. Então, para mim foi muito válido esse desabafo. O Felipe Luiz já tem muito crédito no Flamengo, já conquistou título, já tem ali a carreira de atleta que fala por si só, os títulos também como jogador, mas hoje o Felipe Luiz ganhou muitos pontos com a torcida rubro-negra. Se tinha gente desconfiando do trabalho dele, da maneira como ele tratou a questão Pedro, hoje eu vejo que boa parte da torcida do Flamengo vai compreender qual é o ponto do treinador. E o ponto do treinador é: quero mais dedicação do atleta. Espero e não negocio com isso. Ele fala, né? Eu fico espantado como um atleta com a qualidade dele, um atleta muito bem pago, negocia com o treinamento. E o Felipe Luiz foi forjado com Simeone, com Jorge Jesus no Flamengo, treinadores que sempre cobraram muito do atleta. Ele não vai cobrar. Então, para mim, ele foi realmente cirúrgico na manifestação que fez sobre o Pedro. E, de novo, o Pedro precisa, enfim, fazer uma autocrítica. Não levar isso para o lado ruim. É claro que o Felipe Luiz tocou nisso também. O Pedro tem direito de ter bronca com a diretoria. Ele não deveria ter sido exposto. Para mim, esse é um erro, sim. Se você trate isso internamente, cobre internamente, ou como o Felipe Luiz fez, endereçando um recado de maneira técnica, não abrindo as portas para o jogador sair. Isso daí não se faz. Mas esse tipo de bronca, o Pedro não pode levar para o campo e transformar em picuinha, em transformar em pirraça. O Pedro precisa entregar o que o treinador quer. E o treinador já disse. Ele quer mais intensidade, como ele vê de outros jogadores. Se o Pedro, com muito mais rodagem, com muito mais título na bagagem, acha normal que o Wallace Ian possa furar fila, um jogador que é ótimo também, mas que acabou de subir da base, ele tem de repensar a carreira, porque não é normal. E até porque o Pedro bateu na Europa e voltou com a qualidade toda que ele tem, sendo o goleador que ele é. Porque falta algo ao jogo dele. E o Felipe Luiz está tentando ajudá-lo. Está tentando tornar o Pedro um jogador melhor. Deixa eu ver, Silas. Parabéns ao Crespo, né, pela entrevista. Parabéns ao Felipe Luiz também. Mas eu quero começar pelo Crespo. O Crespo, ele fala assim, dentre todas as respostas que ele deu, ele falou: nós vamos recuperar o elenco, que é o objetivo agora. E o Rafael, nas finais que o São Paulo fez, as últimas finais, tem uma entrevista do Rafael, tem um vídeo do Rafael no vestiário, Rafael goleiro, que hoje fez uma baita de uma partida, e ele fala assim: a nossa intensidade é a nossa identidade. O Rafael goleiro fala isso. E o Crespo falou aquilo ali: quero recuperar a dinâmica do trabalho. Ou seja, ele quer um time que corra mais, um time que batalhe mais, um time que dificulte mais para o adversário, e para isso o time precisa estar inteiro. O Cilinho falava pra gente: futebol é prestação de serviço. E aí eu vou pro Felipe Luiz. Sim. Cada vez também fico mais fã dele. Cara, a gente tem ali. Quando você vai fazer um teste, quando você chega, o elenco chegou no começo do ano, vamos lá pra pré-temporada e vamos fazer os testes físicos. Você quer fazer o seu melhor. Por quê? Você vai fazer o seu melhor, você vai ver aquilo que falta pra você e você vai ver em que nível que você tá. Você bateu lá em cima. Eu era muito bom de fôlego, aguentava muito, corria muito, eu dava muito pique, me recuperava muito rápido, então meu adversário cansava mais rápido do que eu sabia me aproveitar disso. Aí você tá no decorrer da temporada e você vai começar a apresentar números menores, hoje não tem mais como você esconder isso. E ele mesmo falou. Ele usou ali treinabilidade, né? Ele usou termos internos de como medir a sua condição hoje, no caso do Pedro, é física. É uma condição pós-operatória, uma condição de volta de lesão, e ele mesmo falou: eu sempre fui muito justo, exceto um ou outro caso, que no caso do Wesley, que estava voando, não tinha. Porque o jogador, quando ele volta e ele é titular, você tem que devolver a titularidade para ele.
E você tem que dar ali uns 3, 4 jogos para ele. Quando você põe um jogador por questões técnicas, você também tem que dar 3 ou 4 jogos para ele entender o elenco, para ele se entrosar com os jogadores, com os restantes. E aí você fala, bom, assumiu a posição, agora a posição é dele, o outro é que vai correr atrás. Mas ele foi muito claro, ele foi muito honesto e em maneira nenhuma, em momento nenhum, ele quis atingir o Pedro. Muito pelo contrário. Eu quero esse jogador aqui, mas vai depender dele, Pedro. Também não falou que o Pedro é mau caráter, não falou que o Pedro... Não, nada disso. E isso é muito legal para um treinador jovem como o Felipe e a gente fica cada vez mais fã dele porque, cara, ele é isso mesmo. E aproveitar que quem tá mandando um abraço pra gente aqui, acabou de mandar o Guilherme, ponta esquerda do Santos, né? Beirada esquerda que joga com o Neymar, fez gol no último amistoso, tá mandando um abraço para todos nós aqui, tá acompanhando a gente ali, Gui. Grande abraço, Guilherme. Acompanhando aqui o Equipe F de Felipe Luiz hoje em dia. Vai enfrentar o Flamengo agora, né? Santos e Flamengo na quarta-feira. Que parada, hein? Que parada. Eu quero, Rafa, assim, eu defendo muito, assim, um futebol que a gente abaixa um pouco naquele tom de... Inclusive no Mundial a gente viu isso das equipes brasileiras, né? Com os jogadores podendo ir ao shopping, né? Essa coisa tóxica que é o futebol. E eu acho que ao mesmo tempo maduro, né? A gente precisa disso. Assim, é isso, falou. E aí eu sei que muita gente vai falar, mas e agora o Pedro? Agora o Pedro trabalha. Essa pergunta eu achei muito interessante, quando eu falo assim, não, mas jogador não gosta de ser exposto. Como é que você acha que ele vai lidar? E aí ele virou e falou assim, e o treinador gosta de ser exposto? Porque quando solta... E é verdade, porque eu me lembro de participar aqui, eu não tô condenando nenhum comentarista, muito pelo contrário. Antes dessa coisa, dessa história vir à tona, a gente ia debater, peraí, como é que não dá pra pôr o Arrascaeta com o Pedro? Como se fosse o Felipe Luiz um dia no banheiro, falando, quer saber? Não coloco mais ele. E é isso, e ele levando porrada. História Gabigol e Pedro. É isso. Sim. No caso era, claro que dá, apoia os dois. Ele, não, gente, peraí, todos os índices do Pedro no treinamento são os piores. E hoje em dia, né, eu tava conversando aqui em off enquanto a gente tava, não dá pra dar migué, né, Pedro? Os caras são toda uma piada, GPS pra tudo que é lugar, chip e não sei o que lá. Você dá um miguezinho, ferrou. E o Felipe Luiz tem muita experiência nisso. Vocês lembram em 2018 contra o México, quem era o lateral esquerdo? Era ele. Ele arrebentou com o jogo. Contra a Bélgica, o Marcelo. Voltou o Marcelo. Sim. Então é um cara que... Você viu algum momento o Felipe Luiz dando um chique ou algum... ele é demais.